Da escuridão para a luz. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu quero ler com vocês do verso 12 ao 30. Na verdade, nós estudaremos do verso 12 ao 30. Inicialmente, nós leremos o verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. O mundo em que vivemos está em trevas profundas. Sintonize-se, por exemplo, no noticiário. Não agora. Atente-se para os vídeos que chegam toda hora no celular, pelo WhatsApp. É tudo escuridão. O que vemos são trevas profundas. Cerca de 40 anos atrás, veja bem, 40 anos atrás, a NBC, que é uma rede de televisão norte-americana, apresentou um documentário sobre violência. E na parte final da matéria, o repórter concentrou a história num estudo de caso que eles fizeram de um garoto de apenas 13 anos que havia matado todos os seus colegas, matado a sangue frio. O espanto para o repórter e para todos os envolvidos na pesquisa foi que mesmo depois daquela barbaridade que foi flagrante, aterrorizante, aquele pré-adolescente continuou sem demonstrar o menor arrependimento, o menor remorso. Muito ao contrário. Aquele pré-adolescente permaneceu orgulhosamente confesso. Sem respostas, o repórter postou uma pergunta e o programa se encerra com a pergunta do repórter. E o repórter pergunta o seguinte: se não sabemos o que faz um ser humano capaz destas coisas, como nós podemos ter esperança de salvação para a nossa civilização? Se nós não sabemos o que faz um ser humano capaz destas coisas, como nós podemos ter certeza de salvação para a nossa civilização? Veja, isso foi há 40 anos atrás. Quando se trata de violência e outras coisas mais, a situação hoje está muito pior. As trevas são muito mais densas, a escuridão é muito mais profunda hoje em dia. Pense, por exemplo, no caso da motorista do Uber que foi vitimada de forma cruel e covarde esta semana aqui em Goiânia. Ouça um trecho de uma reportagem que encontrei num site de notícias na internet sobre a fatalidade. Camargo, que é o passageiro, entendeu que para ficar com Vanusa, a motorista, teria que cometer um ato de violência. Como ela estava resistindo, ele percebeu que as tentativas da mulher em se desvencilhar dele poderiam impossibilitar o estupro. Foi quando ele a agarrou, a jogou no chão, caindo por cima dela, que bateu a cabeça contra um meio-fio. Percebendo que ela estava desacordada, o homem então pegou a vítima pelos braços, jogou-a para o lado, de forma que ela bateu a cabeça novamente, o que provocou o óbito. Continua a reportagem. Diante da certeza de ter causado a morte da motorista, Camargo não parou. Na sequência, ele despiu a vítima e a si próprio e passou a realizar atos libidinosos. Depois disso,
ele ainda arrastou o corpo para um barranco, dentro da própria propriedade onde o corpo foi encontrado. O que é isto senão trevas? Trevas profundas. Trevas, gente, não só lá fora, em torno deste horror e de tantos e tantos outros ao redor do mundo, ao nosso redor. Trevas também dentro da gente. Trevas, sim, dentro de nós. Sabe por quê? Qual não é o pai? Qual não é o marido? Qual não é o irmão, seja lá quem for, que ao se deparar com um monstro humano como esse Camargo, não fica com sangue nos olhos, desejando vingança na mesma medida e até pior do que as doses do crime desse homem? Não é verdade? Seja honesto, seja honesta. Poucos são os que conseguiriam sentir compaixão, misericórdia e orar pela conversão, pela remissão, pelo arrependimento, pela salvação deste tal Camargo. Haveria alguém? Você orou por ele? Sim, a mãe dele talvez. Mas e você? Sentiu compaixão deste homem, caso ele não se arrependa e não se converta a Cristo? Percebe que também existem trevas no nosso coração? Nós vivemos em trevas, trevas profundas, trevas lá fora, trevas aqui dentro da gente, e por isso que Jesus declarou o que lemos lá no início: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Veja que Jesus não nos mostra outra alternativa: se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Se não me seguirem, andarão no escuro. Quem não segue Jesus, anda no escuro. E sabe o que é pior do que andar no escuro? É amar andar no escuro. Olha o que o próprio Evangelho de João, num texto lá atrás, no capítulo 3, no verso 19, diz sobre a forma como o ser humano ama, por natureza, o escuro. E a condenação se baseia nisto, diz o texto, João 3,19. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram. Não é que elas preferiram, não é que elas escolheram, não é que elas simplesmente optaram, as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. É curioso que João, capítulo 8, versículo 12, quando Jesus se autodeclara ser a luz do mundo, esse nosso texto vem logo na sequência do relato sobre a mulher pega em adultério. Uma mulher que foi flagrada em adultério. É curioso isso. É como se Jesus estivesse querendo dizer: veja, se a luz não penetrar na vida de vocês, nós todos, o ser humano como um todo, não ele, mas a humanidade, vai viver assim, buscando prazeres ilícitos. E enquanto não forem flagrados, enquanto não forem humilhados em público, não conseguirão mudar. Aliás, quantos não são flagrados e em vez de usarem a oportunidade para se arrependerem e mudar de vida, ficam com mais ódio ainda. Ódio de quem confrontou, ódio de quem exortou, ódio de quem está tentando ajudar, ódio da igreja, ódio do pastor, ódio do irmão. Nosso coração está cheio de trevas. Todos nós somos, por natureza, cegos, andamos e amamos andar na escuridão. Nós amamos saciar nossos desejos através de atos maus. Esse é o nosso problema. As trevas do pecado que tomaram conta do nosso coração, tomaram conta do mundo. Gente, o pecado é a resposta que o repórter da NBC não conseguiu encontrar para o crime daquela criança de 13 anos, 40 anos atrás, lá nos Estados Unidos. O problema do ser humano é o pecado.
O pecado ceifou a vida de Vanusa esta semana em Goiânia. O pecado fez Camargo agir como um monstro covarde e sem coração. E muitos de nós ficaram com ódio, com sede de sangue e de vingança. Por quê? Porque também em nós, de alguma forma, ainda habitam trevas. Trevas do pecado. Meu povo, enquanto o mundo não enxergar a escuridão pelo que ela realmente é, e o que é a escuridão? A escuridão é não olhar para Jesus, a escuridão é não ir a Jesus, a escuridão é não seguir a Jesus, a menos que reconheçamos individualmente, coletivamente, a necessidade que nós temos de luz, de buscarmos esta luz da vida de Jesus. A humanidade jamais se apresentará a Cristo para ser iluminada. Porque enquanto não se reconhecer que esse mundo jaz em trevas, e que em Cristo, cada um de nós, ou sem Cristo, cada um de nós é cego, não vai ter esperança para nós. A pessoa vai continuar sofrendo aqui, e ao morrer, perecerá nas trevas e tormentas ainda maiores, para sempre, no inferno, sem a graça de Deus. Essa que é a verdade. João Calvino, o grande reformador, ele diz, comentando João 8, verso 12, ele diz assim: fora de Cristo, não existe sequer uma fagulha de luz genuína. Pode haver certa aparência de luminosidade, porém se assemelha a um relâmpago que apenas ofusca os olhos. Quantas pessoas buscando fagulha de luminosidade naquilo que elas julgam ser salvação para a angústia ou para a alma delas. E Jesus diz: não, eu sou a luz do mundo, não há outra. Se vocês não me seguirem, continuarão andando em trevas. E a pergunta é: como receber desta luz? Como receber da luz da vida? Como é que alguém pode ir a Jesus? Como é que alguém pode seguir a Jesus? Como é que alguém pode olhar para Jesus e não viver nem andar mais em trevas? Calvino comenta, eu acho lindo o que ele escreveu, ele diz assim: deve-se observar ainda que o poder e o ofício de iluminar não se confinam à pessoa de Cristo. Pois ainda que Cristo esteja muito afastado de nós no que concerne ao seu corpo, e na verdade Ele está no que concerne ao seu corpo, sentado à direita de Deus Pai. Então, se lá Ele está, a pergunta é essa: como que nós podemos vê-lo, contemplá-lo? E aí Calvino diz: diariamente jorra a luz de Jesus sobre nós através da doutrina do Evangelho e pelo poder secreto do Espírito Santo de Deus. Todavia, não teremos uma definição plena desta luz, a menos que aprendamos que somos iluminados pelo Evangelho, pelo Espírito de Cristo, para que saibamos que a fonte de todo conhecimento e sabedoria está oculta em Cristo. Portanto, gente, é através do Evangelho. O Evangelho é empoderado, iluminado pelo Espírito Santo. É através do Evangelho que nós recebemos a luz de Cristo. Paulo falou disso em 2 Coríntios 4, versos 4, 5 e 6. E um resumo do que é o Evangelho pode ser encontrado nas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, de 2 a 4, quando ele diz o seguinte: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou no terceiro dia, conforme dizem as Escrituras. Esse é o Evangelho. Quem crê nisso, quem continua crendo nisso, nessa mensagem, conforme os apóstolos anunciaram, não terá crido em vão, diz Paulo. Nós somos pecadores por natureza. Sabe por que que nós pecamos? Sabe por que que cometemos pecados todo dia, toda hora? Porque nós somos pecadores.
Nós somos, por causa do pecado, inclinados a pecar. O salário do pecado é a morte. Deus se fez carne em Jesus Cristo, Deus em Cristo viveu sem pecado, morreu no lugar do pecador, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso conforme está dito nas Escrituras. Esse é o Evangelho. Creia nele e você receberá a luz. Receba-o. Siga Jesus. Torne discípulo dele, aprenda dele. Você vai ser salvo e vai iniciar um processo de transformação, de santificação progressiva. É um processo doloroso, porque na medida em que Deus vai levando luz aos cantos mais escuros da alma da gente, e a gente vai tendo que admitir erros, pecados, a gente vai tendo que pedir perdão a Deus, uns para os outros, isso nos humilha, isso fere, isso nos machuca, da mesma forma que vocês, tendo passado a noite inteira dormindo num quarto escuro, quando sua mãe entra ou abre a janela e entra a luz do sol, ou acende a luz, seus olhos ficam incomodados com aquela luz de início. Assim é com a alma da gente. Mas se a luz não entrar, nós continuaremos andando na escuridão e nas trevas. E o pior, ao morrer, iremos para trevas ainda mais profundas, que Jesus mesmo chama de inferno. Você sabia que Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno? Faça uma busca no Novo Testamento, por exemplo, e veja onde mais aparece a palavra inferno. Sai dos lábios de Jesus. Cristo, o Evangelho de Cristo é a única solução para a escuridão do mundo, do nosso coração. Por isso que a mensagem de Cristo se resume em arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Professe sua fé em Cristo através do batismo. Junte-se à comunhão de uma igreja local, busque crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, receba, ande na luz. É o que temos visto acontecer aqui de uma forma progressiva e como isso tem me alegrado, como eu disse hoje cedo. Adolescentes fazendo clube do livro, adolescentes lendo, adolescentes estudando a Bíblia, adolescentes seguindo o plano de leitura da Bíblia anual. Esse fim de ano, início de 2019, eu tive adolescente me mandando WhatsApp pedindo cópia de plano de leitura da Bíblia. Jovens se reunindo para o clube do livro aos sábados. Jovens se reunindo às sextas-feiras nos refugiados em busca de luz e de palavra. Jovens iniciando a EBD, estudando teologia sistemática hoje cedo, a classe cheia. Mulheres da igreja se reunindo para estudar a Bíblia toda terça-feira à tarde. Homens se reunindo para orar toda sexta, às 6:30 da manhã. Às quartas-feiras, nosso culto de oração. Em casa, na sua devoção particular. Essa é a maneira prática, concreta, real que nós temos de encontrar luz, a luz do Evangelho, e seguir Jesus, e deixar essa luz nos penetrar e nos guiar e nos transformar. A pergunta do repórter da rede de TV NBC, 40 anos atrás, comentando o caso do garoto assassino de apenas 13 anos, ela é tão desesperadora quanto fundamental. Ouça de novo a pergunta que ele faz: se não sabemos o que faz um ser humano capaz destas coisas, se não sabemos a causa, como nós podemos ter esperança de salvação para a nossa civilização? Gente, a pergunta é desesperadora, porque a pergunta revela que as pessoas realmente não sabem o que fazer, as pessoas não sabem como resolver seus problemas, e sabe o que é pior? Pelo que a gente pode testemunhar, a maneira como a nossa sociedade lida com as perguntas que a sociedade não consegue responder, depois de ter levado o choque, geralmente as pessoas dão um muxoxo, dão de ombro,
e proferem o fatídico chavão: ah, a vida é assim mesmo, o mundo continua girando, vamos viver bem em cada momento, vamos mudar de assunto, veja o caso tal, você ouviu a notícia tal. Gente, isso é desesperador, quando você não sabe responder às perguntas fundamentais, o que causa o ser humano ser tão brutal. Se você não sabe responder isso, é desesperador. Como é que você vai obter cura se você não faz o diagnóstico certo? Mas a pergunta do repórter da NBC, ela não é apenas desesperadora, ela é fundamental. Porque se a gente não descobrir o que realmente nos motiva, como é que a gente vai corrigir o coração humano? Como é que a gente vai consertar os nossos problemas? Que esperança há para a humanidade quando a humanidade, cada dia que passa, em vez de olhar para dentro de si e dizer, eu sou pecador, mas ela procura uma maneira de elevar sua autoestima? Esse é o evangelho da sociedade. Eu estava ouvindo hoje, por acaso, no programa The Voice, que o trenzinho ruim aquele programa. E uma menina bonita, uma menina quase negra, linda realmente, de óculos, parecia o óculos da Bela, minha filha, uma menina linda, cantou de fato com uma voz belíssima. E aí a Cláudia Leite, eles apertam lá o botão, pam, aí vira, prum, né? Vocês sabem? Vocês assistem. E aí a menina fala da Alcione como sendo o seu grande modelo, sua grande inspiração para cantar, a voz parecida. E se não me engano, o outro cabeludinho lá com aquele negócio, o Charlie Brown, sei lá o nome dele. Bem sugestivo o nome, Brown, né? E aí ele pega e pergunta, ele faz uma pergunta interessante, inteligente para ela. Ele fala assim, por que você escolheu Alcione? Aí ela diz, eu acho Alcione linda, uma negra linda, com uma voz maravilhosa, ela me representa, ela representa a minha causa, menina novinha. Bonita, inteligente a resposta da criança, mas o que me espantou foi o comentário de Cláudia Leite. Aí ela disse assim, como você é inteligente, porque você já consegue, ouça bem, você já consegue ver no outro, no caso a Alcione, as suas qualidades. Eu fiquei pasmo. Porque o que ela disse foi, só há valor em ver o outro, quando o outro reflete as minhas qualidades. Você escutou isso? Se o outro não reflete as qualidades que eu julgo ser o outro, foi exatamente isso que ela disse. Como você é inteligente, você já consegue ver no outro as suas qualidades. Não, Cláudia Leite. Inteligência é ver o outro pelo que o outro é. Independentemente se o outro reflete você ou não, porque o outro e todos os outros refletem uma e a mesma glória, a glória do Criador, e não a sua, Cláudia Leite. Esse é o evangelho da nossa cultura. Esse é o evangelho da sociedade que nos ensina a olhar para o outro e ver no outro a beleza que nós temos. Ou seja, a medida para vermos o outro é a opinião que temos de nós mesmos. Isso são trevas, porque se você se guia por isso, você sempre dará com a cara no muro. A sociedade em que vivemos é muito parecida com uma pessoa andando e tropeçando no escuro. Você consegue conceber essa imagem? Digamos que a pessoa esteja dormindo numa casa desconhecida e ela acorda no meio da noite. Esse é o mundo em que vivemos. Você acorda com sede, com vontade de ir ao banheiro, não conhece o caminho, seu quarto não é suíte, não tem torneira por perto.
Você não sabe como acender a luz e não encontra os interruptores das tomadas, precisa ir longe, beber água, ir ao banheiro, não sabe o caminho, sai tropeçando, pisa em algo que corta o pé, bate a testa na quina do armário, choca o joelho na quina da mesa de centro, cai do degrau da escada, torce o pé. E aí a pessoa sentada, não suportando as dores das pancadas, mas não sabe nem onde ela topou. Ela grita, pede socorro, ninguém ouve, porque está todo mundo dormindo, não tem ninguém que possa ajudá-la. E aí, ferida, ela fica ali até o dia raiar, na esperança de que a luz do alvorecer possa mostrar para ela a luz, o caminho de volta para a cama segura. Assim é a humanidade. Não é só a sociedade que é assim. Indivíduos são assim, nós somos assim, a nossa vida, em certo sentido pode ser vista assim como a de pessoas andando e tropeçando no escuro. Gente, nós estamos desorientados. O mundo em que nós vivemos vive uma cegueira existencial e moral tremenda. O amigo de um adolescente da nossa igreja esta semana que se passou cometeu suicídio. Pulou não sei de que andar do prédio. E para o espanto da família, ninguém sabia dizer por quê, porque a criança nunca, jamais, até aquele momento da vida, deu qualquer indício de que seria um suicida. Os pais naturalmente desesperados. Nós não sabemos o que fazer, mas a gente tem que tomar decisão, a gente precisa agir. E o problema é que quanto mais a gente arrisca e quanto mais a gente prossegue, andando no escuro, mais nós nos ferimos. Mais nós topamos uns contra os outros, mais nós nos machucamos, mais nós sangramos o corpo e a alma. Nós não sabemos nem sequer às vezes quem nos atingiu, como fomos atingidos, assim como uma pessoa andando no escuro. Você pergunta para alguém em depressão ou com um ataque de pânico e ela diz, pastor, eu não sei de onde vem. E tantas vezes é assim mesmo, é o escuro. Tudo que a gente sabe é que a gente está ferido, ensanguentado, perdido. Por isso que Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E sabe qual é o problema? O problema é que em vez de nós nos voltarmos para a luz, as pessoas reagem. E geralmente elas reagem como reagiram os fariseus diante do discurso de Jesus, aqui na festa dos tabernáculos, que é o texto que nós temos para hoje. E a reação dos fariseus contra a luz de Jesus revelam não só em que trevas profundas eles se encontravam, mas também as trevas de muitos de nós. Ouça a reação dos fariseus diante da fantástica afirmação de Jesus. João 8,12. Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Ele voltou a falar ao povo depois daquele episódio da mulher adúltera. E não é à toa que ele coloca essa luz aqui. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E olha a resposta dos fariseus, no verso 13. Os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. A primeira coisa que a gente costuma fazer, assim como os fariseus fizeram diante da luz que Jesus revela a nós, a gente começa a apresentar desculpas desonestas. Você já viu, já tentou ajudar alguém com a palavra de Deus e elas vêm com desculpas desonestas. Porque foi isso que os fariseus fizeram no verso 13. Jesus declarou ser a luz da vida, Jesus estava afirmando com esta declaração que Ele é Deus.
1 de João 1,5 deixa isso claro. João 1,18, o autor do Evangelho de João, diz que essa luz de Deus em Jesus é a única forma de nós conhecermos o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, é impossível conhecer Deus se não for por Jesus. Jesus estava afirmando que quem se dispõe a andar na luz não só recebe direção, mas também terá sua vida revelada aos olhos de Deus, sem sombras, com rugas e verrugas. Uma coisa bacana, às vezes, quando eu vou em hospital visitar ovelhinhas, dodói, doentinha, geralmente, especialmente mulher, elas arrumam o cabelo e falam, ai pastor, nem deu tempo de eu arrumar. Aí eu vou lá e dou um beijo na testa e falo, que isso, está lindo. Assim somos nós, a gente tem vergonha de se apresentar como nós realmente somos. Temos ou não temos? Ô pastor, o senhor veio me visitar aqui, mas nem avisou, não deu nem tempo de eu arrumar o sofá e sai catando a cueca do marido ali no chão. Quer dizer, você tem vergonha de se mostrar por quem você realmente é. Conheço alguém que foi ensinado pela mãe, que ao sair de casa tem que deixar tudo arrumado. Sabe por quê? Porque se você morrer na rua e as pessoas vierem para catar suas coisas e levar para o cemitério, elas não podem ver bagunça. Aí elas vão falar assim de você, lá morta, deitado no caixão, você nem sabe, a casa estava um nojo. Gente, isso é escravidão. Porque as pessoas não gostam de serem flagradas. Tem que ter make-up, tem que ter perfume, tem que ter gel no cabelo, tem que fazer a barba no Like a Boss, tem que ficar bonito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem se propõe a seguir Jesus, não apenas recebe luz para saber qual é o caminho, mas também recebe luz que revela quem somos por dentro, com rugas e verrugas. E quem é que gosta de ser exposto? Quem gosta de ter alguém dizendo para você o que você deve ou não deve fazer? Todos nós somos assim por natureza, mas Jesus nos diz que ou a luz entra, e ou a luz revela o problema, e aponta a cura, e ilumina o caminho, ou a gente permanece em trevas. Mas olha o que os fariseus fazem, verso 13. Os fariseus disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo, mas você não tem autoridade para isso, seu testemunho não é válido. As pessoas que não querem seguir a Jesus, reagem sempre assim, com todos os tipos de razões superficiais para rejeitar Jesus. Os fariseus, por exemplo, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam retomando uma declaração que o próprio Jesus fez sobre si mesmo, lá em João 5,31. Quando Jesus, conhecendo a lei de Moisés, que dizia que o testemunho de uma só pessoa não é válido, tem que ter pelo menos outra pessoa, o testemunho de dois, aí sim vale, mas de um só não. E aí Jesus diz em João 5,31, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. E aí os fariseus, está vendo? Você mesmo citou a lei, seu testemunho não é válido, quem é que está aqui com você para autenticar o que você está dizendo? O problema é que Jesus, lá em João 5, dizia o seguinte, olha, se eu estivesse agindo independentemente do Pai, meu testemunho não era válido. Mas não era o caso, porque o próprio Deus testemunha sobre Cristo. Está tudo lá em João 5, leia depois o capítulo, Jesus diz, olha, o Pai testemunha de mim, João Batista testemunhou a meu respeito, as minhas próprias obras, os milagres que eu realizo testemunham o que eu faço, as Escrituras do Antigo Testamento testemunham ao meu favor, vocês não enxergam porque não querem. Os fariseus, gente, aqui em Lucas 8,13, na verdade, eles não estavam sendo honestos quando eles disseram, você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Na verdade, os fariseus estavam procurando desesperadamente qualquer desculpa que pudesse encontrar, mesmo que desonesta, como tantas vezes as pessoas fazem,
para rejeitar a afirmação de Jesus que diz: eu sou a luz do mundo. Tudo isso os fariseus fizeram para não ter que se submeter ao escrutínio da luz da vida. Tudo isso porque não queriam luz de ninguém, dizendo o caminho é aqui. Não queria luz de Deus, revelando quem eles de fato são por dentro. Pare e pense por um instante. Quantas vezes nós não damos desculpas infundadas, tantas vezes desonestas, contra o Cristo, contra o cristianismo, contra a igreja, contra a fé, contra alguém, para nós não termos que dar conta da escuridão que há em nós, impedindo que a luz de Cristo penetre e nos arranque das trevas que tanto amamos. Quantas vezes as pessoas não vivem de buscar contradições, desconexões, desautorizações ao testemunho da Bíblia, ou de alguém, ou de alguma igreja, ou de algum líder, ou de alguém, porque simplesmente dizem: não, eu não quero essa luz. Desculpas desonestas. Mas a segunda coisa que os fariseus fazem, a segunda reação, eles revelam que o que guiava eles são seus padrões pervertidos. Olha o que o texto continua dizendo, João 8, de 14 a 18. Jesus respondeu: meu testemunho é válido sim. O Pai testemunha de mim, ele já falou isso lá em João 5. João Batista testemunhou de mim, a palavra de Deus testemunha de mim, meus milagres testemunham de mim, meu testemunho é válido sim, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim, ou seja, eu sei que eu vim do céu, eu sei que eu vim de Deus, eu sou Deus, minha origem é divina, é isso que Jesus está dizendo. Eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Eu sei que eu vim aqui para cumprir a missão de Deus para a minha vida, que é buscar e salvar o perdido. E depois que eu morrer naquela cruz, e depois que eu for sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, quando eu subir ao céu, eu serei glorificado para sempre. Eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não conseguem enxergar a luz da vida, vocês são cegos, vocês não conseguem ver de onde eu vim, não conseguem ver que eu sou Deus, vocês não conseguem ver para onde eu vou, vocês não conseguem ver que eu estou aqui numa missão, e depois de cumpri-la eu serei glorificado, vocês não enxergam, esse é o problema de vocês. Quer ver uma coisa? E aí Jesus vai mais fundo ainda na alma dele, sabe aquela faca de açougueiro que entra no bucho de alguém assim, e Jesus aperta mais. Sabe por que vocês não enxergam? Olha o verso 15. Porque vocês julgam por padrões humanos, vocês julgam segundo a carne. Ou seja, vocês julgam de acordo com a carne de vocês. O sentido aqui é dúbio, é duplo. Jesus está dizendo: olha, eu estou dizendo duas coisas para vocês. Primeiro, vocês julgam de acordo com a carne de vocês, de acordo com a inclinação do coração de vocês. Vocês julgam de acordo com aquela sensibilidade que vocês julgam ter, mas na verdade é um coração pervertido. E segundo, vocês julgam olhando para a aparência. E quem olhava para a aparência de Jesus, conforme diz Isaías 53, jamais diria que Ele é Deus. Ele não tinha aparência bela. E aí Jesus diz: sabe por que vocês não enxergam a divindade de Deus em mim? Sabe por que vocês não enxergam que eu vim de Deus e volto para Deus? Porque vocês, primeiro, têm um coração carnal, que faz você julgar pelo que você vê com os olhos. E aí Jesus continua: mas eu não julgo ninguém. Sabe por que Jesus diz que Ele não julga ninguém? Porque já foi dito lá no início desse evangelho que o mundo já está condenado.
Então não tem como você condenar o que já recebeu a sentença máxima. Eu não julgo ninguém, eu não julgo como vocês julgam, pela aparência. E mesmo que eu julgasse, e mesmo que eu aplicasse o juízo imediato, meu julgamento seria correto, pois eu não estou sozinho, o Pai que me enviou está comigo, e a lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, meu Pai que me enviou é a outra. O problema é que vocês desprezam a lei e desprezam a revelação de Deus e seguem a carne. Então a segunda coisa que a gente aprende é que além de desculpas desonestas, que o ser humano sempre dá para não receber a luz, o ser humano se revela como alguém que julga por padrões pervertidos. Em síntese, o que Jesus está dizendo aqui é que se vocês tivessem olhos para verem, fariseus, vocês olhariam para mim e veriam que eu sou Deus. Porque a luz, ninguém define luz. Luz, ou você enxerga, ou você é cego. Aliás, se não fosse luz, ninguém enxergaria. Feche os olhos e a luz não penetra mais na sua retina. E de olhos fechados, tudo é escuridão. Mas ao abrir os olhos, a luz penetra. E ninguém precisa dizer para você que a luz te faz ver, porque você simplesmente vê. E Jesus está dizendo isso: quem olha para mim, ou vê Deus, ou é cego. E vocês, fariseus, não estão me vendo porque são cegos. Testemunho não lhes falta. Meu Pai testemunha de mim. Eu faço obras maravilhosas. Gente, aqui está uma lição tremenda para nós que queremos ganhar pessoas para Jesus. Apresente para elas Jesus de forma pura e simples. Porque se elas não enxergarem Jesus, não adianta se apresentar outra coisa. E se elas aceitarem outra coisa no lugar de Jesus, você terá dado a elas um ídolo. Jesus está dizendo, o que falta para os fariseus e o que falta para a maioria de nós não é um melhor argumento, mas uma visão que de fato faz ver, é nascer de novo. E sabe o que os cegos fazem espiritualmente? Os cegos espirituais fazem como os fariseus, eles guiam pela aparência, pelas boas obras dos homens, pelos afagos que recebem do outro, julgam segundo a carne, julgam inclinados pela carne. Isso é um perigo. Não é à toa que o mundo em que a gente vive é um caos, um mundo cheio de pessoas que vivem dando desculpas desonestas e que são guiados por um coração ímpio, inclinado para o mal e que só julga pela aparência. Sabe o que um mundo assim produz? Perigo potencial é o terceiro ponto. Um mundo cheio de gente com desculpas desonestas e padrões pervertidos produz pessoas potencialmente perigosas. Leia o texto, a partir do verso 19. Olha o que esses fariseus falam. Quando Jesus diz, o Pai testemunha de mim, olha que resposta cruel que esses homens deram a Jesus. Eles disseram, quem é você para falar do Pai de Abraão? Como eu sei disso? Olha a pergunta que eles fazem no verso 19, eles perguntam assim, onde está seu pai? Você não falou que o pai dá testemunho a respeito de você? Cadê seu pai, seu bastardo? Seu filho do adultério de Maria? Cadê José, o carpinteiro de Nazaré? Cadê seu pai? A gente sabe que você é filho bastardo de uma mulher que apareceu dizendo que o Espírito Santo engravidou-a. Olha que loucura, onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus não muda o tom de voz, cheio de graça e de verdade, ele responde, vocês querem saber cadê meu pai? Ele nem leva em conta a história de José, ele nem leva em conta essa acusação maldosa, essa desculpa desleal.
Ele diz assim: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu Pai. Se vocês ao olharem para mim, não verem em mim Deus, não adianta, vocês não conhecem Deus. Se vocês me conhecessem, também conheceriam Deus. Sabe? Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém virar para você e disser para você que acredita em Deus, a segunda pergunta que você tem que fazer é: quem é Jesus para você? Porque se essa pessoa descrever Jesus como aquilo que não tem nada a ver com o que o Evangelho diz que Jesus é, essa pessoa não conhece o Deus verdadeiro. Jesus é quem diz isso. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Não é o contrário. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quem não conhece Jesus, não conhece o Pai. O Antigo Testamento inteiro apontou para o Filho de Deus. O cumprimento do Antigo Testamento é Cristo. Alguém que te diz conhecer Deus, mas rejeita o Cristo, ou define um Cristo diferente dos Evangelhos, não conhece o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, verso 20, Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo. Porque o que você acha que acontece? Ouça bem, o que você acha que acontece com alguém que está lidando com gente que usa desculpas desonestas, gente que vive julgando por padrões pervertidos e que aí você continua confrontando essas pessoas com graça e verdade. Sabe o que acontece com você? Só não te acontece o pior em termos de morte, se Deus não te livrar. Olha o que diz o verso 20. Jesus fez essas declarações enquanto estava ensinando na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas, ou seja, no local público, mais público do templo, onde até as mulheres eram permitidas entrar. E olha o que João escreve: no entanto, estando naquele lugar público, acessível, onde qualquer um poderia chegar de lugar nenhum, sem ninguém ver, e com uma faca, no bucho dele, isso só não aconteceu, diz o texto. Cadê? Me perdi. Qual que é o verso? 20. No entanto, não foi preso, não foi morto, pois ainda não havia chegado sua hora. João está mostrando aqui para nós que Deus cuida dos seus. Queriam pegá-lo, queriam prendê-lo, queriam acabar com ele, pessoas potencialmente perigosas, com desculpas desonestas, com padrões pervertidos, só não fizeram o mal contra ele naquele momento, porque Deus disse: não é a hora. Verso 21, mais tarde, Jesus lhes disse outra vez. Olha, Jesus, o que João quer que a gente enxergue é que Jesus é assim, maravilhoso. A gente usa desculpas desonestas, a gente julga segundo a carne com padrões pervertidos. Nós somos potencialmente perigosos, mas de novo e de novo Jesus vem e fala. Jesus é glorioso. O texto diz que mais tarde Jesus lhes disse outra vez: eu vou embora, vocês vão procurar por mim, mas não vão me encontrar. Vocês vão morrer no pecado de vocês, porque vocês não podem ir para onde eu vou. Não é que Jesus estivesse dizendo que eles iam procurar por Jesus, não. Jesus está dizendo: vocês vão continuar esperando o Messias, e vocês vão para o inferno, porque eu sou o Messias. Então, enquanto é tempo, arrependam-se e creiam. Vocês vão buscar outros messias, vocês vão buscar outros falsos mestres, mas vão morrer nos pecados de vocês, porque vocês não podem ir para onde eu vou. Sabe o que os judeus fizeram? Realmente nós não podemos ir para onde você vai se suicidar? Porque olha o que eles dizem, eles são loucos. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Eles estão dizendo: claro que nós não vamos para o inferno.
Nenhum de nós tirará a própria vida por uma causa tão maluca como a sua. Para o céu é que nós vamos, para o céu você não vai. Você é louco de continuar falando que é Deus. Você vai se jogar nas mãos das autoridades. Você está cometendo suicídio com o que você está fazendo. Você vai para o inferno, nós não. Perceberam? Acusaram Jesus de louco, acusaram Jesus de suicida, chamaram Jesus de filho bastardo, e só não mataram Jesus porque não tinha chegado a hora. Deus não deixou que fosse naquele momento. Sabe por quê, gente? Cegueira espiritual cria pessoas potencialmente perigosas. Gente que fere, gente que xinga, gente que acusa, gente que ataca, gente que denigre, gente que até mata, para prevalecer a sua verdade ou para garantir a sua segurança. Não seja como esses fariseus, pare onde você está. Chega de desculpas desonestas para impedir a luz entrar. Chega de julgar pela carne, pela inclinação do seu coração. Chega de viver na potencialidade da maldade. Chega, pare, peça que Deus te arranque dessa escuridão. Assim são as pessoas sem Deus no mundo. Pessoas cheias de desculpas desonestas, elas dizem: Deus, que nada. Igreja, estou fora. Fazer coisa para aquele povo de igreja? Vocês não conhecem o povo de igreja? Estou fora. Crente, Deus me livre. Fé, eu tenho a minha, dá licença. Gente que quando emite tipo de opinião assim, é gente desonesta, porque não está dizendo toda a verdade. Gente que vive de padrões pervertidos pela aparência, gente capaz das piores atrocidades. Olha como é que Jesus traz a luz, e a gente caminha para o fim no nosso texto. Olha o verso 23, como é que Jesus traz luz, e Ele quer trazer para você, Ele quer fazer com que essa luz penetre a sua vida e arranque você das trevas. Jesus prosseguiu, Jesus continua falando, gente, de novo e de novo. Talvez Ele esteja falando com você hoje. Você é desonesto com Ele, desonesto com a igreja dEle, você vive guiado pela carne, você sabe que é potencialmente perigoso, você sabe que se alguém pisar no seu calo, você é capaz de destruir a outra pessoa com a língua. Tem ou não tem gente assim? E Jesus de novo e de novo vem e fala. E Jesus prosseguiu. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês são daqui de baixo. Vocês são pecadores e não reconhecem isso. Eu sou lá de cima, eu sou Deus. Vocês pertencem a esse mundo mau que meu Pai tanto amou e não precisava ter amado, porque já está condenado. Vocês são desse mundo, vocês são pecadores. Eu não, eu sou o Salvador. Jesus está dizendo: você quer sair da escuridão? Reconheça-se como daqui de baixo e Deus como Salvador em Cristo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que vocês creiam que eu sou lá de cima, a menos que vocês creiam que eu sou o Salvador, vocês morrerão em seus pecados. De novo esses homens vêm com maldade. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre afirmei ser. Eu nunca mudei meu discurso, desde Gênesis até o Apocalipse, meu discurso é o mesmo. Eu tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas eu não farei ainda. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim vocês não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse. Aí Jesus foi mais claro ainda, Jesus falou da cruz. Quando vocês me levantarem naquela cruz, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. 3 coisas sobre luz, Jesus está dizendo. Primeira, você tem que se reconhecer daqui de baixo. Você tem que se ver pecador. E você tem que olhar para Jesus como lá de cima, como o Salvador que viveu a vida sem pecado, que a gente não consegue, morreu no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Foi sepultado, ressuscitou. Outra coisa que Jesus diz, a gente tem que ser guiado pela palavra eterna. Ele diz no verso 26, eu digo ao mundo apenas o que eu ouvi do Pai. E o que o Pai me diz é verdadeiro, inteiramente verdadeiro. Ouçam o que eu estou dizendo, sigam minhas palavras. Parem de seguir o coração, parem de seguir as intuições de vocês. Parem, julguem o que vocês sentem, julguem o que vocês pensam, julguem o que vocês ouvem pela palavra. Guiem-se pela palavra. E a terceira coisa, agarrem-se pela fé na obra que eu realizei na cruz. Quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou o Filho do Homem. Isso é luz. E diante de tanta luz, alguns finalmente começaram a ver. Olha como termina o verso 30. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Muitos saíram da escuridão e foram para a luz. Então hoje à noite eu te digo, receba luz você também, siga Jesus, saia da escuridão, arrependa-se. Guie-se pela palavra de Deus, agarre-se à obra de Jesus, não há outro caminho para a luz. Paulo fala isso. Eu já contei essa história acho que dezenas de vezes, mas eu não vou me cansar de contá-la, porque o mundo em que a gente vive não aprende facilmente. Ministério de libertação é ensino do Evangelho. Paulo fala isso. E sabe de onde eu tirei a frase, título desse sermão? Da escuridão para a luz? Do testemunho de Paulo em Atos 26. Quando Paulo está dando testemunho da sua conversão para o rei Agripa, lá em Atos. Como Deus arranca ele, transporta ele das trevas para a luz. Ele fala não apenas da conversão dele, mas da missão que ele recebeu de Jesus. E olha o que diz o texto, Atos 26, 15. Quem és tu, Senhor? Perguntei, diz Paulo. E o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Jesus disse, agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro. E eu levantarei, e eu livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu envio você, Paulo, aos gentios. Agora ouça. Eu envio você, Paulo, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, para que se voltem de Satanás para Deus. E se você ler a partir do verso 31 de João 8, até o final, você vai ver Jesus dizer uma das coisas mais duras que ele já disse. Ele vira para aqueles fariseus e diz, vocês são filhos do diabo. E Paulo está dizendo, no trecho de hoje, nosso aqui em João 8, das trevas para a luz. Semana que vem, no trecho a partir do verso 31 de João 8, do poder de Satanás para Deus. Esse era o ministério de Paulo, tirar as pessoas das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Mas como que Paulo desenvolveu o ministério dele? Paulo continua, verso 19, rei Agripa, obedeci a visão celestial, anunciei a mensagem. Ele não dá nenhuma dica aqui de algum tipo de passe mágico que se usa hoje tanto no mundo evangélico. Ele anunciou o evangelho de Deus com respeito a Jesus Cristo. É assim que se arranca alguém das trevas para a luz, é assim que se arranca alguém do poder de Satanás para Deus. Hoje à noite, se você se sente assim em trevas, escrava de um poder ou escravo de um poder que não te deixa mudar, que não te deixa viver para Deus, vire para Deus e diga, Pai, livra-me dessa escuridão.
Arrependa-se, creia e seja salvo. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nenhum desses que me ouvem possam sair daqui com desculpas desonestas. Que nenhum desses que me ouvem possam continuar julgando por padrões pervertidos. Que nenhum dos que me ouvem sejam pessoas potencialmente perigosas. Que possamos ouvir a doce voz de Jesus dizendo de novo e de novo: saia das trevas. Saia da escuridão do seu próprio coração, venha para a luz, arrependa-se, creia. Eu sou a luz do mundo e todos aqueles que me seguem não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Ó Deus, traga luz, traga arrependimento, traga salvação hoje, aqui e agora. Ó Deus, que nós possamos ser homens e mulheres do Evangelho, que anunciam Jesus porque amam Jesus, que confiam que podem permanecer falando de Jesus, mesmo debaixo de risco, porque nada de mal nos acontecerá enquanto não for chegado a hora. Ó Deus, que possamos ter a certeza de Jesus quando Ele diz no verso 20, que o Senhor estava com ele quando todos o abandonaram. Seja o Senhor conosco dessa forma, que nos empodere, nos encoraje. Faça de nós uma igreja assim, igualzinho Jesus. Ó Deus, livre essa igreja de uma membresia de gente hipócrita. Arranque de entre nós aqueles que não são seus. Ó Deus, mas antes disso eu te suplico, eu te peço, salve. O desejo é esse, é de ver todos salvos, que ninguém possa chegar diante do Senhor, como Jesus diz que será com alguns, que nenhum chegue lá dizendo: Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, que ninguém ouça o Senhor dizer: eu não te conheço. Ó Deus, portanto eu te peço, traga luz, traga salvação, que haja crescimento, em nome de Jesus. Amém.